Gente, o Pode continua e hoje é dia de estreia, tá? Estreia hoje a Saúde da Diversidade com o Dr. Leandro Machado! Ah, e ele tem convidado também, tá? Trouxe o Carlos Eduardo! Obrigado. Gente, esse quadro aqui a gente vai tirar muitas dúvidas sobre a saúde da nossa comunidade. Doutor Leandro Machado, muito obrigado por prestigiar esse quadro, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a gente vai conversar muita coisa legal. Vamos, Cicadu. Muito obrigado também pela sua presença, meu querido. Maravilha, tô assim esplendoroso e maravilhado. Vamos tirar muitas dúvidas aqui com o doutor Leandro, gente. Eu recebi algumas perguntas no decorrer da semana e a gente vai falar aqui hoje sobre a saúde da diversidade. Esse é o quadro permanente do doutor Leandro aqui no Pode Ti, gente. Eu falei que aqui no Pode Ti pode tudo. Doutor Leandro, vamos falar um pouco da sua especialidade. O senhor é infectologista, correto? Eu sou infectologista, formei aqui na UNB. E o meu foco de trabalho é saúde da população LGBT. Que bacana. Prevenção de infecção sexualmente transmissível, promoção de saúde. Essa é a ideia. Mas o senhor já se formou em medicina, já pensando em atingir essa comunidade? Ou foi ocorrendo no decorrer dos estudos da carreira, da necessidade da população? No decorrer do curso, eu comecei a perceber que tinha uma carência de atendimento dessa população. Desde a época da residência, onde o principal público que buscava o nosso atendimento dentro do hospital da UNB era o público LGBT. E na rede privada, o que me chamou a atenção foi um dia que eu atendi um delegado aposentado, que ele falou: Leandro, você é o primeiro médico que fala que eu sou gay. Isso pra mim gerou uma chave que eu falei: cara, como que ele tem 45 anos e nenhum médico ele teve coragem de falar? Caraca. Então eu comecei a perceber que não tinha um espaço onde a população LGBT ela se sentia à vontade. À vontade para falar. E foi quando eu comecei a focar nesse público. E o senhor percebeu nesse momento que existe uma carência emocional da aceitação do homossexual ali, do LGBTQIA+, no momento de medicina, né? No momento do cuidado. Como é que foi isso, doutor? A gente não aprende isso no curso, a gente não lida. É vivência, né? Não, o curso ele não prepara o médico para isso. A residência não prepara o médico para isso. A gente aprende muito a julgar, na verdade, dentro do curso. Sério? A gente começa a falar: não, mas por que tá tendo tantas relações sexuais? Ou por que não tá usando o preservativo? E você não aprende a se colocar no lugar da outra pessoa. Sim. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender que tem muitas pessoas que não vão usar preservativo, e tudo bem com isso. Tem muitas pessoas que vão precisar do PrEP, e tudo bem com isso. Tem muitas pessoas que vão ter relacionamento aberto, e tudo bem com isso. E o que a gente tem que fazer é entender a pessoa e buscar maneiras para que o sexo dela se torne mais seguro. Essa é a ideia. Perfeito. Cara, eu fiz uma campanha de prevenção em 2015. Vou colocar essa campanha da falta de camisinha em 2015. E naquela época, 2015, a procura por preservativo imposto ainda era muito pequena. Inclusive, hoje ainda o povo usa menos camisinha, não usa, doutor? Ou você acha que usa menos, usa mais? Eu tô errado. Cara, não usa. Brasília tem uma cultura de não usar preservativo. Os pacientes chegam no consultório: Leandro, tava casado, agora tô solteiro, voltei pro mercado. Voltei pro mercado, é ótimo. E o pessoal não quer usar preservativo. Cara, acho que de 10, 9... Não usa. Não usa. Aí eles falam 9,5, né? Que no meio do percurso tira ali. E se você quer usar, eles acham que você tem alguma doença. Fala: por que você quer usar? Você tem alguma doença? Tá com medo de me passar alguma coisa? Eles se sentem ofensivo quando coloca. Eu vou colocar aqui o guanto. Pra quem não sabe, gente, guanto. Guanto é um termo usado pra camisinha na Itália, né? Segundo as travestis. Minhas amigas travestis da Itália vão saber do que eu tô falando. Então, quando coloca o guanto, eles se sentem ameaçados. Falam assim: pô, você tá achando que eu tenho alguma coisa, cara? Ou que a pessoa que tá usando tem alguma coisa e não quer passar pra ela. Um estigma, né? Virou um estigma, né? Sim. E hoje, graças a Deus, existe o PrEP. E a gente consegue usar o PrEP com essa prevenção, mas o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela tem que ser usada de forma conjunta com o preservativo. Mas então peraí, doutor, vamos entender aqui a situação aqui. Então, por exemplo... Até eu quero saber. Vamos lá, não, gente, esse quadro aqui vai dar o que falar. Então, peraí, doutor, então quer dizer que pra eu tomar o PrEP, eu tenho que continuar usando o preservativo? Ou só não, tô tomando PrEP, tô de boa, bora na pele, ou como é que é? Vamos separar. A gente tem HIV. Sim. E a gente tem as outras infecções sexualmente transmissíveis. Como sífilis, etc. Sífilis, gonorreia, clamídia, micoplasma. Meu Deus, tem tudo isso? O que é micoplasma? Ureoplasma.
que isso faz? Faz uma inflamação da uretra, faz uma uretrite. Tem várias infecções sexualmente A uretra que você fala é o canal é o canal do onde sai a urina pipi. no homem, Sim. E na mulher também. Então faz uma inflamação daquela região. E muitas vezes também causa diarreia. No caso de quem é passivo, acaba gerando um quadro de diarreia, uma inflamação do colo Não, crônico. doutor, calma, é muita informação, gente. Não, peraí. Então quer dizer que o passivo LGBTQIA+, ele tem uma chance de ter uma diarreia, né, com essa inflamação, diferente do passivo, do ativo, é Diferente isso? do ativo. Porque é o local que a bactéria ficou e é onde ela fez a inflamação. No caso ali foi no canal do reto, No caso, não é. no caso do passivo. Isso. Caraca, eu não sabia disso, doutor. É por isso que eu pergunto, os meus pacientes, eles até estranham, porque falando, nenhum médico já me pergunta isso. Eu pergunto, você é ativo, passivo ou versátil? Não, eles não perguntam, é verdade. Porque Nunca me perguntaram, nunca me perguntaram nada. Porque se você Eles acham que eu sou passivo. Porque se você Inclusive. é versátil, eu vou pensar nas duas coisas. Sim, né? Isso. Agora, se você é só ativo, vou procurar infecção só na parte peniana. Se você é passivo, a gente vai Caraca, então procurar existe essa diferença. Caralho. Em relação assim, vamos falar sobre a sífilis. Por exemplo, um ativo, qual é a diferença do ativo pegar uma sífilis do passivo? Muda o local ali? É no pipi, no edi? A transmissão da sífilis, ela dá pelo contato sexual, seja com penetração vaginal, penetração anal ou sexo oral. Transmite a sífilis. E muitas vezes é uma lesão tão pequena que a pessoa não se dá conta da lesão ou não dá importância. Acho que é só uma eu incomodação tinha uma ali. lesão, olhei aqui no pênis, não deu importância, tá com uma coceira diferente no ânus, não deu importância, era lesão. E essa lesão some. E aí a sífilis vem depois da forma secundária. Como é que é essa forma secundária, Mancha doutor? no corpo, manchas vermelhas no corpo, porque muitas vezes é o dermatologista que faz o diagnóstico. Porque o O cara acha que é uma irritação da paciente pele. vai no dermato, faz o exame e vem positivo. Caraca, que coisa, hein? Doutor, agora vamos voltar pro PrEP, gente. Eu quero falar sobre o PrEP, porque eu recebo algumas mensagens falando assim, ai, amigo, como é que eu busco PrEP? Eu falei, cara, tu tem que ir no posto. E como é que eu faço para buscar o tratamento do PrEP? Muita gente tem vergonha de achar, se eu pegar o PrEP, vão achar que eu tenho HIV. Não tem uma coisa nada a ver com a outra, né, doutor? Não, coisa nada a ver. O PrEP é uma prevenção contra o HIV. Você já fala Então é o para nome, você né? não se infectar com HIV. E é uma proteção importante, 99%, porque a gente fala que na medicina não existe 100%. Sim. Então é uma prevenção importante. E você consegue pegar na rede pública. A medicação você tira na rede pública. Mas você pode acompanhar na rede privada. E qual é o passo a passo para eu, por exemplo, tá? Eu quero tomar meu PrEP, doutor. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? É procurar um especialista, um infectologista e depois? Procurar um infectologista, ele vai entender a tua vida sexual. E aí tem um erro, que a pessoa fala, não, mas eu não tenho um comportamento de risco. Você tem um parceiro sexual por mês? Tem risco. Ah, você tem um parceiro sexual a cada 2 meses? Tem risco. Isso. O que a gente vai definir é se é o PrEP diário, se é o sob demanda. Ah, existe Depois a gente vai isso? discutir Cara, sobre eu isso. achava que fosse o PrEP todo dia, então não. Tem como a gente usar a sob demanda. Então, para mim pegar o PrEP, eu tenho que fazer uma coleta Primeiro sanguínea. você faz Como é que funciona isso? Consulta, A consulta e o como? exame. O Aí exame. você faz o exame de HIV, porque se você tiver positivo, aí não vai usar o PrEP. vai tratar. Então é bastante a gente deixar bem claro aqui que para tomar o PrEP tem que ser negativo no HIV. Negativo no HIV. Então, antes de procurar o PrEP, tem que fazer o exame do HIV. Então, gente, essa é uma informação muito importante do doutor, tá? Ah, eu tô de boa. Não, você tem que fazer seu exame de HIV. Se der negativo, você vai pro PrEP. Vai pro PrEP. Se der positivo, vai para Tratamento. os bombons. Não, e é tranquilo de tratar Jujuba. hoje. HIV, Cara, que é tranquilo hoje em dia, não mata ninguém, né? Não, HIV hoje é uma doença crônica, igual a hipertensão, diabetes. Diabetes, virou uma doença crônica. Igual, você tem que tomar remédio igual hipertenso. Igual. Aí voltando pro PrEP. Vamos botar PrEP, isso. Então, você pega rede pública, tem o uso diário, igual a gente estava comentando, que é 2 comprimidos no primeiro dia e depois 1 comprimido por dia. E aí você já tá protegido. Durante um mês. Não. Enquanto estiver tendo A resto da vida. Quando estiver vivo, tá usando. vai estar usando. Você pode parar, mas assim... Ah, Leandro, tô aqui com o meu relacionamento fechado, a gente combinou que ninguém vai fazer nada fora, estão confiando nisso, resolveu tirar o PrEP, tranquilo. Mas enquanto eu estiver tendo um risco, infecção,
Risco de infecção, aí continua usando o PrEP. É um comprimido por dia e tranquilo. E qual é a outra forma de tomar o PrEP? Sob demanda. Como é que é sob demanda, 2 doutor? comprimidos no primeiro dia, de 24 a 2 horas antes da relação sexual. Então vamos supor, vai sair daqui e vai ter uma relação sexual. Sim. Toma 2 Dois comprimidos do PrEP. Amanhã toma mais um comprimido e depois da manhã mais um comprimido. E aí você está protegido para essa relação de hoje. Qual que é o Entendi. grande problema desse uso? Tem várias pessoas usando. É que para aquele sexo casual não planejado, você não está protegido. Ou você está sempre com os 2 comprimidos ali no bolso, e mesmo assim você tem que falar pro cara, pô, espera 2 horas aí porque tem que fazer efeito. Então não Caraca, funciona, tem isso. porque senão Essa não eu não funciona. Então Sério? é melhor usar diário. Porque Que é o você- todo dia. porque não altera efeito colateral, não piora, não aumenta o risco de você ter efeito colateral e você está sempre protegido. E exemplo, o cara tá tomando PrEP, lá ele tomou PrEP, aí ele tá com o parceiro e o parceiro é positivo e não sabe. Não existe a contaminação direta pra quem toma PrEP. O parceiro tá lá, não sabe que tem, eu não tenho, nunca fiz o teste. E Não, o cara tá ali, o do PrEP não vai pegar nada. não, HIV não. E o que tá com HIV também não vai passar o cara tomar PrEP. Não. Todos os estudos mostraram que quem se infectou pelo HIV em uso de PrEP, eu estava usando PrEP e me infectei pelo HIV. Sim. É porque eu não estava tomando de forma De forma correta. O resto, Então, mas já é comprovado que o PrEP, ele... 99%. Esse 1% aí é só É se... porque 100% a gente não Não, fala na medicina. não então fala na é- medicina. Agora, Sim. desculpa, Sim. Diego. Tem injetável, PrEP injetável? Boa foi liberado pergunta. Agora. Como é que é esse Estados já tá? Unidos e Europa, o PrEP muito- é tipo balinha que você compra no supermercado. assim. Sério, É cara? muito, Que massa. muito Caraca, difundido já. Agora, aqui no Brasil, que começou com os comprimidos, e agora a vigilância, a Anvisa, liberou o injetável. que Aqui no são- Brasil? São 2 Injeções. injeções no primeiro mês e a cada 2 meses mais uma injeção. E aí você tá protegido. Mas aí essa injeção você tem que ter contínua uma vez por mês? É isso, a doutor? cada 2 meses. A cada 2 meses? E substitui o remédio diário? Diário. Para aquela Cara, que pessoa que tem legal. uma dificuldade de tomar o comprimido, é muito Tem gente que melhor. não gosta de remédio. Eu não gosto de remédio, não vou tomar. muito Tem melhor, é muito E onde é aplicada essa injeção? No bumbum? É intramuscular. Na veia aqui? Não, Na no perna bolso. mesmo. Tipo como se fosse uma injeção de diabetes. Ah, E é a venda? Então. A saúde pública já... a vigilância liberou, mas ela não está à venda e ela está em processo de ser incorporado como tecnologia do SUS. Maravilha. Mas existe o PrEP à venda em farmácias? Sim, você consegue comprar. Em farmácias? Mas eu tenho que ter uma receita. Nada. Se eu chegar Você assim, compra ei... pela internet. Abre o celular aí. É porque... Posso falar onde é que tem a farmácia? Pode, claro. Farmácia Pacheco e São Paulo. Entra no celular, você compra o que você conseguir pagar. Chega na tua casa pelo Fechadinho. celular. Fechado, igual. Mas isso não vai pular os preparos de uma consulta, Não. do exame pra você pedir É o PrEP? importante ter... A vantagem disso, eu acho, é que você foge... Eu tenho muito paciente, por exemplo, que são figuras públicas. Sim. Eles não querem ter um registro no SUS que estão usando PrEP. Sim. Então eles acabam comprando. Uhum. Pessoas que vão viajar e não conseguiram uma quantidade grande do PrEP na rede pública para viajarem. E aí, para não ficar sem medicação, eles acabam comprando para levar. Mas isso não tira a necessidade do acompanhamento. Do acompanhamento. E quanto Isso. custa um PrEP desse no mercado, assim? 180 e poucos reais. 30 dias. 30 dias. Caraca, eu não sabia que vendia. Eu E, também não. e o tratamento de HIV também é vendido? Não, Ou não. esse O tratamento tratamento não não. é vendido? Não, só rede pública. Só na rede pública. Porque é controlado pelo governo. Alguns pacientes conseguem tá. importar. O que acontece? Eu tenho muito Como? paciente que vem de fora. Tá nos Ele Estados mora nos Unidos. Estados Unidos, mora na Europa e veio pra cá. Como é que é o tratamento nos Estados Unidos, doutor? Eu sempre tive essa curiosidade de saber. É igual o daqui? Não, é diferente. É diferente bom ou diferente ruim? Diferente bom. O que acontece no Brasil? Eu vou levantar uma bola que o defensor do SUS vai brigar comigo. Que é o quê? Não é criticando o SUS, mas o SUS, ele faz o quê? Tá, eu vou dar isso aqui pra todo mundo. Mas eu tiro a possibilidade de quem quer isso daqui e consegue ter isso, ele tenha. Porque ou eu dou pra todo mundo, ou ninguém tem. Ele deixa tão alto o imposto de novas medicações que existem fora, que a pessoa ela não consegue usar. Só que tem muitas medicações melhores lá fora do que aqui dentro. Então ele fala, ó, SUS, eu consigo dar isso aqui para todo mundo. Então, ou todo mundo usa isso ou não usa nada. Porque você não vai conseguir pagar 3.500 para comprar medicamento no mês. Mas aí entra na questão da patente. Será que o SUS ou o Ministério da Saúde não consegue quebrar a patente para conseguir
criar essa medicação aqui, é uma dúvida que eu acho que é bombástica, sabia? Sim, bom. Nem eu, que Não. sou do rumo, do ramo. Assim, o tratamento que existe, ele é suficiente, ele tem efeito. Só que existem drogas melhores fora. Então, assim, eu não sei se é quebrar, eu não sei se é facilitar a entrada. Entendeu? Não sei se vou quebrar a patente ou Entendi, facilito a entrada, entendi. entendeu? É muito dinheiro envolvido, será, doutor? Muito. Público. Muito. Já não vou gastar naquilo lá, porque aquilo aqui já me Para supre. para pra pensar. Dolutegravir, que é uma medicação que... Como é que chama da medicação? Dolutegravir. Entrou agora. Entrou agora não, já tem uns anos já. É Entrou pra como que essa primeira escolha. produção? É tratamento do HIV. HIV. Ela entrou agora. E É um comprimido a primeira só. escolha. Faz parte... Hoje, o tratamento de primeira escolha são 2 comprimidos. Uhum. Um deles é o dolutegravir. Então, para pensar, todo mundo com HIV, a primeira droga que você entra é o dolutegravir. A quantidade de diagnóstico que a gente faz de HIV por mês é gigante. Então, pensa no lobby que uma indústria dessa tem e fala, não, só tem o meu comprimido para todo o país como primeira opção de tratamento. Nossa. Agora imagina a Covid, o quanto que essa indústria não ganhou. E, inclusive, eu vi umas reportagens que eles estavam tratando, na época bem no auge da pandemia, eles estavam tratando o Alguns infectado com essa medicação, né, doutor? Não com essa, mas com um antirretroviral. É retroviral, né? Quem tem HIV no período da pandemia soube se sobressair, assim, tomando Tô salvo, não tô imunidade. Não tem nada a ver. Diferença, Teve o risco total, como Igual, qualquer outro que não igual tomou a vacina. igual qualquer outro. Em relação voltando ao HIV, o tratamento do HIV, existe já uma injeção também para isso, doutor? Na Europa existe, mas ela é usada ainda para pacientes que têm dificuldade de adesão ao tratamento. Ao remédio, no Isso. caso dos Aí comprimidos. não é vacina, né? Mas usa intramuscular, a injeção, porque faz depósito. Então você tem que fazer uma vez a cada 3 meses. É muito mais fácil daquela pessoa que tem dificuldade de tomar. Você ir lá a cada 3 meses na casa dela e fazer a injeção nela. Mas isso aqui no Brasil não chegou ainda? Não. Tem previsão? Você acha que Não. não é viável, não vale a pena vir para o Brasil? Viável mas aí tem que avaliar se vai ser custo efetivo. Quanto sai isso, né? Porque é isso que eu falei, porque para entrar tem que entrar pro SUS para todo mundo. Para todo mundo. A entração para um não vai... Aí vai virar um compromisso particular, vamos dizer assim, algo particular. Dá uma pausa aí. Agora o doutor Leandro vai explicar pra gente um projeto muito legal, que é a auditoria dele, que chama Derrubando Barreiras. Fala um pouco sobre esse projeto, doutor Leandro. Então, vamos lá. Eu comecei a receber no consultório várias pessoas que não tinham condições de pagar consulta e não tinham plano de saúde que queriam fazer uso do PrEP. Tinha garota de programa que estava 2 anos na fila esperando na rede pública para uso do PrEP. Mas vem cá, deixa eu interromper, mas essa demora ainda é atual? Existe essa demora? Ainda é atual. Tem uma fila? Tem uma fila de espera? Então não é tão fácil você pegar um PrEP assim na rede pública. Não, tem uma fila de espera. Eu pensei que fosse muito fácil de lá. Tem uma fila de espera, você tem que presencialmente marcar, é só um dia de consulta. Então, assim, a burocracia para você conseguir, ela é alta. E aí, esses pacientes, garoto de programa, o risco, ele está exposto Sim. mais, e 2 anos esperando PrEP. Aí eu falei, cara, a gente tem que começar a fazer alguma coisa com isso. Eu não trabalho na rede pública e eu dou aula na católica. Então, eu criei um projeto de extensão, onde eu peguei os alunos da católica, abri o meu consultório e comecei a atender pessoas carentes que queriam fazer uso de PrEP, mas não estavam conseguindo na rede pública. Então eu fiz parceria com o Centro LGBT. Sim, do Júlio Cardia, nosso amigo. Isso. Com o Distrito Futebol. E aí a gente foi fazendo o quê? Eu fui pegando pessoas que tinham interesse, que eram carentes, e a gente foi fazendo essa prescrição de PrEP. Que perfeito. Então hoje eu atendo aos sábados 15... 10 pessoas que querem fazer uso de PrEP. Então, assim... Aí, nesse projeto, a pessoa quer fazer uso de PrEP. Lá o senhor já encaminha com a receita? Tudo. Ela vai lá e retira.
Segunda-feira ela vai lá. Ela não precisa esperar mais 2 anos. Nada, ela vai lá. Cara, que bacana. Então, eu vou lá no consultório do doutor Leandro, faço a minha consulta com ele, pego lá minha receita do PrEP, já vou na farmácia, já pego direto o meu remédio, Já, eu não tenho que vai pra esperar nada. essa fila. E como é que eu faço pra procurar esse seu consultório, Leandro? Eu, assim, Então. como alguém que tá ali na vida e quer me tratar, como é que eu faço pra te procurar? Entra Pra entrar nesse grupo. Pelo Instagram. Vou colocar aqui embaixo arroba aqui o link do doutor. DR Leandro Machado. E lá, só mandar direct, lá tem todos os contatos, aí a gente organiza isso, é bem fácil. E esse projeto, o senhor não pensa em ampliar, assim? Porque é um projeto muito bacana. E olha que interessante, o senhor não é um médico da rede pública, né? Da rede privada. Então, o senhor não tinha, vamos dizer assim, não quero saber desse povo. E o senhor se colocou na pele e viu a necessidade de uma população de pegar esse remédio. Isso é muito bacana da sua parte. Isso só confirmou porque o senhor tem um quadro no Pode Ti. Obrigado. E onde é que fica seu escritório? NASA Sul. NASA Sul. Fica NASA Sul, na 715 Sul. Mas 716 Sul. Mas atende só aos sábados. Esse projeto são só os sábados. Tá, porque você tem uma agenda do decorrer da semana, né, gente? Então, pra ele manter esse projeto, ele tem que ralar durante a semana pra manter no sábado lá pra vocês, né, gente, do projeto. Cara, muito bacana essa sua ideia de incentivar a galera a se cuidar, não é verdade? Agora eu quero falar sobre outra coisa com você. Sobre prevenção. Sobre realmente da camisinha mesmo, do jovem. Hoje em dia, a pessoa que se dá como positiva ali no HIV... qual é a idade, mais ou menos? Existe uma idade assim, cara, hoje em dia a faixa etária de 20 a 22 tá dando mais positivo, ou a galera do 40 anos, e mudou um pouquinho de antigamente pra cá? Como é que funciona isso, tá? Pessoal muito jovem. Tá contraindo. Muito jovem. Mas, Principalmente HSH, homem que faz sexo com existe outro homem. HSH, existe essa sigla? Dentro da medicina. HSH, homem que faz sexo com outro homem. Não é que ele é bi, não, homem que faz sexo com outro homem. É uma sigla que vocês usam pra... Isso, acaba aumentando o risco de infecção, sim, e vem aumentando, por conta do não uso do preservativo. Então, existe essa cultura, e não é todo mundo que tem acesso ao PrEP, e não é todo mundo que usa o PrEP de forma correta. Não, e pra falar a verdade, o povo, eu recebo algumas perguntas de alguns amigos assim, que falam assim, cara, como é que eu posso pegar o PrEP? E eu não sabia desse lado, eu achava que fosse super fácil. Eu falava, não, você tem que ir lá, marcar sua consulta, fazer o exame e ele vai te dar o PrEP. E tem esse tempo de espera, né? Eu não sabia que existia isso. Tá bem... Nossa, eu tô chocado, não sabia que existia isso. E você consegue hoje, na rede privada, o meu médico é o Leandro lá do consultório particular. Você vai lá, pega a receita, vai no SUS e pega a medicação e pronto. Mas já vai direto, pega o PrEP. Cara, que maravilha isso. Agora, outra coisa, doutor. Em relação à pessoa, por exemplo, ela deu positivo ali para HIV. Muita gente não tem vergonha de tratar. Tipo, eu prefiro morrer. Eu tenho relatos de amigos assim que deixaram... Inclusive, a gente tem amigo em comum. Eu não vou nem citar o nome, ele morreu tem pouco tempo. Que ele sempre, quando ele descobriu que ele era soro positivo, ele me contou. Aí ele falou que, eu não gosto de tomar remédio, mas você tem que tomar. Aí de um tempo pra cá ele parou de tomar remédio, ele se entregou pra doença. Ele se entregou, tanto é que ele tava internado, e no leito ele cuspiu os remédios pra fora. Então ele se entregou pra doença. Então existe esse tabu ainda da galera ter medo, deu positivo e eu não quero me cuidar porque eu tenho vergonha de que vão achar. Existe esse tabu, né? E como é que o senhor trata com isso? Por exemplo, se o senhor recebeu um diagnóstico, tá com um paciente, que deu positivo ali na sua mesa, como é que o senhor trata pra incentivar o uso do medicamento? A primeira coisa é que eu deixo claro que HIV hoje, viver com o vírus do HIV é igual uma pessoa hipertensa, diabético, que tem hipertensão, vai ter que tomar Não é mais remédio. uma sentença de morte. Não, longe disso. Se você tomar os 2 comprimidos uma vez ao dia, isso não é simples, porque para pensar, você tem que tomar isso durante a sua vida toda, então a gente vai trabalhando Tem gente essa que não adesão, consegue aceitar isso pra vida, né? Isso. Essa adesão, a carga viral, que é a quantidade de vírus, vai ficar indetectável, as células de defesa vão continuar alta e a pessoa vai viver com vírus sem repercussão na imunidade dela. Então, ela não vai ficar doente por conta do vírus. Tem uma vida normal. Vida normal. Ela tem alguns riscos aumentados, de ter infarto, de ter uma sarcopenia, que é perder musculatura. O que é isso? Pacientes HIV, eles são mais inflamados do que uma pessoa que não tem o vírus. Por quê? Porque o vírus, apesar de estar indetectado, ele ainda está no corpo. Sim. Então, ele tem um risco 2 vezes maior de ter infarto.
ele tem uma chance de E- perder musculatura. Isso fora do tratamento. Não, dentro do tratamento, mesmo usando o tratamento. Não, peraí, calma, então peraí. Chega... Então, Doutor, vamos voltar a falar sobre o tratamento do HIV. Quais são as possibilidades de uma pessoa que faz tratamento e a que não faz tratamento? vamos lá. Então tá, eu tenho HIV e não trato. Ela vai evoluir para AIDS. Isso não tem como entender. HIV e AIDS são diferentes. Uma pessoa que vive com vírus, Vamos deixar bem claro isso aqui. Qual é a diferença entre HIV e AIDS, né? a pessoa que vive com vírus, ela vive com o vírus do HIV. Se ela não trata, ela vai evoluir para AIDS, que é uma imunossupressão. A imunidade dela vai ficar baixa e ela vai começar a apresentar doenças que ela não a apresentaria antes. Esse é o problema da AIDS. Que é o que a gente viu, Cazuza, Betinho... Que abre porta para outras doenças. outras doenças. Isso é AIDS, tá. Sim. Então, fiz diagnóstico e tratei. Se você iniciar com a medicação, a sua carga viral, a quantidade de vírus no seu corpo, ela vai ficar indetectável. Certo. Não tem como não ficar se você tomar os 2 comprimidos todo dia. Diariamente. Então, esse é o primeiro passo, é tomar o remédio para a carga viral ficar Indetectável. indetectável. Ficou indetectável, não transmite mais por relação sexual. A mulher pode engravidar, o homem pode ser Pode doar sangue? Doar sangue ainda não, porque transmite pelo sangue. E nem a amamentação. Não, mas peraí, mas Amamentação também a não. pessoa tá tomando o remédio, se tornou indetectável, mas ainda transmite pelo sangue? Exatamente. É porque o vírus, ele tá lá ainda. Só que a quantidade dele é tão mínima pequena que não... que não é detectado pelo exame. O não detectado é uma limitação do exame. Ah, tá. O tanto é que antes eram 200 cópias, e depois foi para 100 cópias, Sim. 50 cópias, agora está 20 cópias, aí alguns laboratórios são 14 cópias, daqui a pouco vai estar lá 2 cópias. O indetectável escrito no exame é uma limitação do método para encontrar o vírus. Entendi. Mas o vírus está lá. Então- Só que quando você tem abaixo de 200 cópias, você não transmite mais por relação sexual. Ah, tá, mas a isso. sanguínea... Mas sanguínea, sim. E pela a amamentação também. Pela amamentação transmite também, também. perdão, transmite também. É um sangue branco, né? O leite é um sangue branco, então, né? o primeiro objetivo é deixar a carga viral indetectável. Chegou nesse ponto, a gente vai para o segundo ponto do tratamento. É o quê? É fazer com que essa pessoa ela envelheça com qualidade. É o Sim. que eu falo pros Os pacientes. pacientes. Você pode morrer aos 120 anos porque resolveu saltar de paraquedas e o paraquedas não abriu. Ah, Mas do vírus você você não não morre. morre, verdade. Porque a carga viral ela tá Indetectável. indetectável, você tá tratando. E o meu papel é fazer você morrer aos 120 anos saltando de paraquedas. Esse é o meu papel. Maravilha. Esse é meu papel. E aí eu vou estar preocupado com o quê? Um paciente que vive com vírus, ele tem um risco 2 vezes maior de ter infarto. Então, se eu não faço nada com esse paciente, se eu não estou vendo colesterol, não estou vendo peso, eu não estou vendo atividade física, eu não fiz com que ele evoluísse para AIDS, mas ele vai ter um infarto com 50, 60 anos. Por quê? Porque Mesmo ele é um tomando paciente- remédio? Mesmo tomando remédio. Mas por que disso, doutor? Porque o vírus no corpo deixa ele constantemente inflamado. A medicação que você tá falando ou o vírus mesmo? Deixa o corpo inflamado. O vírus. A medicação, ela atrapalha também. Como? Ela aumenta a gordura visceral. Então, o próprio tratamento tem como uma das complicações aumento de gordura visceral, que é gordura Do coração. abdominal, Abdominal. dentro do coração. E aí aumenta o risco também de ter infarto. Então, Então, a gente tem 2 fatores de riscos que eu não consigo tirar do paciente HIV. em Que é o tratamento. próprio vírus e o tratamento. São os 2. Então, o paciente em tratamento tem um risco maior de infarto. O paciente em tratamento tem risco de evoluir com sarcopenia, que é perder massa magra, perder músculo. O paciente em tratamento pode evoluir com perda de testosterona, que é hipogonadismo, que a gente fala. Então, hoje, o acompanhamento do paciente HIV é muito mais do que você ir lá pedir CD4, carga viral e tá aqui Caraca. a sua receita. É muito mais do que isso. E quando eu converso isso com meus pacientes, eles falam, Leandro, eu tenho 10 anos que vivo com vírus e nenhum médico Falou isso. me falou isso. Nossa, interessante isso Eu aí. Então, acho essa é a ideia. Porque assim, interessante. porque é tirar isso que o paciente HIV é só o vírus e é só a medicação, não Mas é. existe Isso aqui os superou. contas. Aqui Isso- superou e isso- veio as outras. Isso superou. Agora eu tenho outras complicações. Porque antes o paciente morria, né?
Hoje a gente tem o paciente as complicações do paciente que vive com o vírus há muito tempo. Que antes a gente não tinha. Só que isso ele se discute pouco. Caraca, que interessante isso, né, doutor? Muito bom. Dá uma pausa aí. Vocês querem falar alguma coisa? Gente, esse quadro Saúde da Diversidade tá maravilhoso. Olha só, e o Cadu tem um recadinho pra falar. É uma associação. Fala mais pra gente, Cadu. Olha só, eu encontrei o Dr. Leandro, né, patrocinador do Distrito Futebol Clube, e com isso, a gente sentando, eu visitando ele no projeto Derrubando Barreiras, a gente conversando, e surgiu uma ideia da gente criar a Associação Desportiva da Saúde da Família LGBTQIA+. Que maravilha. Não, peraí, deixa eu entender. Vai existir, já existe uma associação desportiva? Está em finalização Que a maravilha. Associação Desportiva para tratar a saúde da comunidade LGBT. Então isso aqui é com exclusividade, gente. Ai, que de primeira maravilha. mão. Aqui no Primeira Quase o quadro. mão. lançamento. É quase o lançamento aqui no quadro do Doutor Saúde da Diversidade. Fala um pouco como é que funciona esse projeto, Cadu. Na verdade, a gente está unindo aí o esporte à saúde, porque elas estão entrelaçadas. Tem tudo a ver com o que ele acabou de dizer, Sim, né? sim. Caraca, Então, assim, agora eu entendi. Para vocês terem uma ideia, a gente, na nossa conversa, na nossa reunião, chegamos ao final da conversa com pensamento de um plano de saúde ou fechar um plano de saúde aqui, pontualmente em Brasília, depois se estende para o Brasil todo, para tratar tudo isso que ele falou, de pontual, do HIV, da prevenção. Maravilha. Então, assim, é a saúde mesmo, da lésbica, da travestida, Da do trans, trans, sabe, da trans. do não binário. Exatamente, todos. Então, a ideia e a gente vai lançar aqui. Ai, tá? não, já tá De convidadíssimo. volta. Vai ser no quadro aqui do doutor. Porque assim, a ideia é essa. Inclusive, o Distrito Futebol Clube, o nosso padrinho é o Fábio Félix. Sim, que teve aqui no primeiro teve aqui no episódio. primeiro Nosso amigo aqui episódio. do Poditi. Beijo, Fábio. Beijão, Fábio, é nosso padrinho. E aí, assim, a gente tá com essa ideia e vai lançar aí logo Não, aqui no ideia não, Poditi. projeto já Já é o projeto, alcançado, já tá, já só falta Já tá finalizando. concretizar, jogar o cimento em Questões cima. burocráticas. Questão burocrática, que legal. Agora é questão burocrática. Porque Parabéns qual pelo foi a ideia? projeto. É isso que eu tava te falando. Hoje a gente fala que o SUS consegue absorver, mas não consegue absorver todo mundo de forma igual. E aí a gente pensou, tá, se a gente então juntar força, e aí a gente junta 10 mil vidas, 20 mil vidas, Que é muito, 30 hein, mil cara? vidas. A gente pega a população LGBT e joga dentro de uma associação e fala, planos de saúde, nós existimos, tá aqui, ó. Ai, que maravilha. Já quero quero- vender esse plano, gente. Já me eu põe como quero- vendedor na rua, papi, Eu ó. quero que você pense em produtos pra gente. Tá aqui, eu tenho 50 mil vidas aqui. Eu quero que você enxergue a gente e pense em produtos pra... E, doutor, pra muito saúde. interessante você falar assim. Eu sou um cara que vem há 15 anos do comércio, né? E assim, passei por diversas marcas, lojas. E eu sempre atendi a minha comunidade. E não é a questão do dinheiro e valor. Quando você atende uma comunidade, você fala assim, ei, aqui eu te atendo, cara, você recebe ali recebe inúmeras oportunidades, porque a pessoa ela quer ser atendida da forma carinhosa que ela quer ser. Por exemplo, um homossexual, um LGBTQIA+, quer ser atendido de uma forma carinhosa. E quando você pontua aquele espaço de atendimento, tô aqui para te abraçar, isso te volta de uma energia tão boa, porque muita gente não se sente amparada para ir num médico ali hétero, falar, pô, tô com isso, a pessoa acaba deixando de se cuidar, de se tratar, por não se sentir representado ali no momento de saúde de fala, né? Isso é muito importante. Cara, vocês vão salvar, nós vamos salvar muitas vidas com esse tipo de projeto, né, A doutor? ideia é essa. Não é? Porque essa é a principal complicação da saúde da população LGBT, é o preconceito. Ela não ter algum lugar que entenda e saiba receber ela. Exatamente. Então, o homem trans, a mulher trans vai numa clínica onde ela não se sente ali. Eu acho que ela nem chega aí. Ela não chega a se tratar, ela não Por quê? chega Porque ela foi uma vez e aí, pô, não viu fui, que, meu Deus me do céu, bateram, não foi bom, me não senti foi bem, ruim. me olharam com cara feia Isso, e ela deixa de fazer o próprio isso. tratamento por não ser abraçada. É isso. Pra você ter uma ideia, eu já recebi um caso de que a pessoa, na identificação da clínica, lá na recepção, ela foi totalmente, assim, maltratada, vamos dizer. Eu acredito. Com preconceito, ela voltou dali pra casa. E deixa de se tratar. E isso causa. A gente, inclusive, eu não gosto nem muito de falar sobre essa questão de suicídio. Inclusive, até é proibido falar. Mas muita gente vê isso como opção
por não ter um tratamento abraçado, assistido, né? Apesar que o tratamento existe ali, vai quem quer, mas não é tão fácil como a gente acha, né, doutor? Não é tão fácil assim. Porque, de repente, o preconceito também tá dentro da família. Aí tá lá, dentro de casa o preconceito, aí também tá no hospital, tá no médico, pô, o cara não vai querer tratar. E por isso que existe um podcast como esse para abraçar pessoas. Eu até falei pro senhor em conversa pra gente romantizar o tratamento. E essa é a palavra certa. A gente precisa romantizar o tratamento de HIV, romantizar o tratamento do PrEP, romantizar a procura da melhora da saúde da nossa comunidade. E existe hoje muita solução. O que eu converso com pacientes meus que são garotos e garotas de programa. Cara, a gente tem que desenhar para você como se fosse uma medicina do trabalho. Não dá para tu ficar aí como se nada tivesse acontecendo. Então, existe hoje métodos, trabalho, existe uma medicação que é a doxiciclina, por exemplo. Já se usava antes e saiu um estudo no mês 4 agora, na New England, que é uma revista norte-americana, uma prevenção de 66% para sífilis, gonorreia e clamídia, que são infecções sexualmente transmissíveis, se você tomar 2 comprimidos após a relação sexual, até 72 horas após a relação sexual. Ainda não está no SUS, como com essa indicação. Sim. É uma medicação que você consegue pegar no posto, mas ainda não consegue com essa indicação. Então, mas são medidas que você consegue tornar o sexo mais seguro. Vacinas, por exemplo, hepatite A. Sim. Mas hepatite A não é uma Qual é que não tem cura, doutor? É hepatite A? B. A B. É a B. Todas têm. Todas têm cura. Mas a A tem vacina, a B tem vacina e a C não tem vacina. E aí tem tratamento para B e para C, mas a A não tem tratamento, mas o próprio corpo consegue curar a maior parte das hepatite A's. Mas a hepatite A não é transmitida pelo sexo, mas ela é transmitida pelo beijo grego. Porque a transmissão dela é fecal oral. Então, ninguém discute isso. Ah, não, pra que eu vou vacinar a hepatite A na pessoa que é garota de programa? Cara, porque a prática dela... essa. Não sendo nem garota de programa. Sim. Então, é uma prática sexual que aumenta o risco pela hepatite A. Vamos vacinar todo mundo. E aí, a gente vem, por exemplo, meningite. Meningo B, que é para um tipo de meningite, e a outra vacina, a ACWY, que é para outro tipo de meningite. Não são sexualmente transmissíveis, não são. Mas elas são transmitidas pelo contato íntimo. Quem faz sexo sem contato íntimo? Não existe. O sexo virtual, né? Então, essa é a ideia. Então, assim, é enxergar como uma coisa mais ampla. Tipo assim, eu tenho que enxergar e falar, cara, eu tenho como tornar esse sexo mais seguro. E aí existem o PrEP, o preservativo, o PEP, o DoxyPEP, vacina, diagnóstico precoce. Eu até falo com meus pacientes. Cara, vocês tinham que ter um aplicativo de sorologia. Você tá lá passando pro cara, pô, deu match. Ah, me manda o teu exame, tá aqui o meu exame. Pô, Márcio, não, vamos lá. Não vou te mandar o meu exame. Não, adorei. Esse aqui não. Vamos lançar esse aplicativo de quê, doutor? Sorologia, não. Vai lançar aqui no Podcast o aplicativo de sorologia. Fica ligado aqui nesse podcast que breve ver. Adorei esse aplicativo. Perfeito. Adorei, sério. Vamos lançar esse aplicativo, doutor? Lógico. Vamos lançar. Arquiva a sorologia recente. Tá lá. Aqui. Isso, pronto, deu match. Deu match, apareceu o outro deu merda. E pronto, aqui tá seguro. A gente pode fazer e pronto. Acho que Perfeito, adorei. Esse foi a estreia do quadro Saúde da Diversidade com o Dr. Leandro Machado. Doutor Leandro, eu adorei conversar com você. Agora faz sentido porque tu tem um quadro aqui no Podcast. O senhor é sensacional, adorei suas ideias. Uma pena de não ter tanto tempo pra gente falar mais, mas calma aí, tá? Semana que vem tem mais doutor Leandro no quadro dele, Saúde da Diversidade. Muito obrigado, doutor. Você é incrível, cara. Cadu também maravilhoso. Obrigado. Gente, Cadu conheço há anos, ó, amigo de barulho. De anos. De anos. Muito obrigado por sua presença, doutor. A casa é sua, o quadro já é seu. Amei. Ainda ficou inúmeras perguntas para falar aqui, mas eu vou deixar para a próxima semana, gente. Quem quiser tirar sua dúvida com o doutor Leandro, manda aí um direct, manda mensagem pra gente, manda e-mail, manda sinal de fumaça. Vem aqui na porta do estúdio, baixa. Doutor Leandro, socorro, que ele vai socorrer. Palavras finais, doutor Leandro. Queria agradecer e não deixe de buscar prevenção. Hoje a gente consegue prevenir o HIV, prevenir outras infecções sexualmente transmissíveis, só falta ter conhecimento. Qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Instagram, doutor Leandro, é? @Dr. Leandro Machado. Cadu, palavras finais, Cadu. Obrigado por vir, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Eu tô muito feliz de encontrar você
nesse crescimento. Tamo junto, né, amigo? Obrigado mesmo. Logo a gente está trazendo aí mais informações sobre a associação, já está no forno. Então você vai lançar aí, aqui, da hein? comunidade, vou trazer o Fábio Félix, ele já está sabendo. Opa, então e vou fazer. Gente, bombar. esse podcast aqui vai virar uma festa aqui Vai nesse bombar. dia. Eu de lançamento. conversando com o Dr. Leandro, a gente vai pensar em fazer aí um convitezinho, um coquetelzinho. Ah, legal, então ótimo. Vai ser babado. Perfeito. Não, já tô dentro, gente. E esse foi o quadro Saúde da Diversidade com o Dr. Leandro. Semana que vem tem mais. Mais uma edição maravilhosa concluída com sucesso. E é claro que tudo isso não é acontecer com a ajuda dos meus patrocinadores, meus amigos lá da Feira Permanente do Riacho Fundo 2. Um beijo especial pra Jaque, outro pra Tatá e pra Bela Pet. Adeus, a gente. Obrigado. Em breve eu tenho que ir aí. Tô devendo uma visita, né? Valeu, gente.